Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa segunda aula do módulo de classificação do nosso curso experimental de Machine Learning. Meu nome é José Guilherme, estarei ministrando essa e demais aulas nesse curso. Bom, na aula anterior nós falamos de classificação binária. Nessa aula estaremos falando de regressão logística. Mas por que regressão, né? Se é um problema de classificação, por que o algoritmo se chama regressão? A regressão logística é, no fundo, uma regressão linear, uma linha reta que passou por uma metamorfose. O problema da linha reta. Se tentarmos usar uma linha reta clássica para prever se um cliente vai pagar uma dívida, vamos adotar o zero para não pagar e 1 para pagar, a linha vai continuar subindo até o infinito para clientes muito ricos. O computador vai dizer algo absurdo, como a chance desse cliente pagar é de 150%, ou a chance daquele outro é de menos 30%, e isso está extrapolando a realidade. A conclusão: probabilidades abaixo de zero ou acima de 100%, não existe no mundo real. Nós precisamos de uma ferramenta que prenda nossos resultados em uma escala real. A curva mágica, a função sigmoide. Em vez de tentar adivinhar diretamente as classes, sim ou não, a regressão logística calcula a probabilidade de algo acontecer. A transformação. Para garantir que o resultado seja sempre uma probabilidade válida, entre 0 e 1, nós pegamos aquela linha reta infinita e passamos ela por um filtro matemático, chamado de função sigmoide. O efeito visual. A função sigmoide faz uma mágica. Ela achata as pontas da linha reta, transformando ela em um formato de S. Bom, a função sigmoide, ela tem esse formato aqui, ó, essa forma. Ela parece estranha, né? Não se assustem com o E ou com o Z, né? O que importa na prática é o comportamento dela. Qualquer número gigante vira quase 1, e qualquer número muito negativo vira quase 0. Entendendo isso dessa forma, você consegue extrair o máximo dela. Bom, a gente chega na interpretação probabilística. Quando rodamos o modelo para um novo cliente, o Skikit-learn não vai cuspir aprovado, ele vai cuspir um número decimal, por exemplo, 0,85. Exemplo 1. Vamos supor que estamos num cenário de empréstimo. Traduzindo isso para o bom português, basicamente o que o modelo está dizendo é que há 85% de chance de este cliente pagar o empréstimo. Em outro cenário, por exemplo, numa detecção de spam, imagine que se o resultado for 0,12, significa que há apenas 12% de chance de um e-mail ser um spam. Então, você percebe que nesse cenário, a partir desse momento, na regressão logística, na interpretação probabilística, os números de ponto flutuante eles deixam de terem apenas significados numéricos, mas passam a ter significados percentuais, pesos percentuais. Bom, agora a gente chega no limite de decisão, o threshold. Bom, isso é muito importante e nós devemos entender bem isso. A IA deu a probabilidade, mas no final do dia a empresa precisa tomar uma decisão de sim ou não. Como vamos fazer isso? É basicamente através do threshold, o limite de decisão. Como tomadores de decisão, temos o poder de alterar essa linha de corte dependendo do risco do negócio. Cenário A. Diagnóstico de câncer. Nós não podemos deixar um tumor maligno passar batido. Então, se o modelo disser que a chance é de apenas 20%, ou seja, 0,2, nós já queremos mandar o paciente para um exame mais detalhado. O threshold aqui cai para 0,2. Então, vocês percebem que, dependendo da situação, nós podemos ajustar o threshold, que vai ser a nossa linha de decisão. Ou, por exemplo, no cenário B, bloqueio de cartão de crédito. Se bloquearmos o cartão do cliente por qualquer suspeita boba, ele fica bravo. Queremos ter muita certeza. Então, só bloqueamos se a chance de fraude for maior que 90%. Isso é 0,9. Nosso threshold nesse cenário ele sobe para 0,9. Então, entenda que o threshold ele vai estar a todo momento sendo alterado. A nossa linha de decisão é baseada no threshold, então ele depende do cenário. Bom, agora, por que a regressão logística ainda importa? A regressão logística é um dos modelos mais usados no mundo até hoje.
mesmo na era dos modelos de linguagem e deep learning, por ser rápida, leve e, acima de tudo, explicável. O treinamento, né, rápido. O treinamento e predições em frações de segundo. Leve, consome poucos recursos computacionais e explicável. Sabemos exatamente o peso que cada característica tem na decisão final. Bom, pessoal, essa é a parte teórica. Agora nós vamos pôr a mão na prática lá no Google Colab. Eu separei um código de regressão logística, eu vou fazer ele separado por cédulas e nós vamos no Google Colab. Eu espero que vocês abram o Google Colab de vocês também e vão praticando junto comigo para que vocês não se percam no fluxo de código, porque nesse exemplo que eu vou mostrar para vocês, ele é bem interessante e envolve todo o contexto que a gente já trabalhou, de alunos aprovados e de notas. Não é exatamente o mesmo exemplo da aula passada, é um novo. Bom, vejo vocês no Google Colab. Bom, pessoal, agora na parte prática, né, da regressão logística, nós vamos simular um grupo de alunos. Alguns estudaram poucas horas e foram reprovados, e outros estudaram mais e foram aprovados, né? Nós vamos carregar o nosso Scikit-learn, que tem o nosso modelo de regressão logística pronto, e vamos separar o código por células, né? Como assim separar por célula? É que nem a gente já está fazendo, mas dessa vez eu vou tentar deixar mais organizado para vocês as instruções por células. Por exemplo, carregar as ferramentas nessa primeira célula, nós vamos estar preparando as ferramentas, né? Carregando, importando bibliotecas e trazendo o nosso modelo pronto. Bom, então vamos importar algumas bibliotecas, né? A primeira é o Pandas, ou o NumPy, NP. A gente vai importar o Pandas também. Vamos importar também o PyPlot, né, do Matplotlib. Então a gente dá um import Matplotlib, então, ASPLT, pronto. E a gente vai importar também o nosso modelo de regressão logística, que nem eu falei. Na aula passada, na classificação binária, nós também utilizamos esse modelo do Scikit-learn. Aqui, nós também vamos usar ele pelo fato da função sigmoid. Então, para importar ele, é bem simples. A gente dá um from sklearn.linearModel import, né? Acho que é logistic, esse aqui, logistic regression. Bom, então, inicialmente vamos estar importando essas bibliotecas e o nosso modelo de regressão logística. Agora, nós vamos criar os nossos dados fictícios, né? As horas de estudo de 15 alunos. Então, para isso, a gente vai fazer assim, ó. Xhoras recebe np.array e aqui nós vamos preencher com alguns dados. Vai ser 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 16, 18 e 20. Também vamos usar o método reshape, né? Reshape, esse aqui. E aqui a gente passa menos 1. Vamos lá, aqui a gente passa menos 1 e 1. Bom, essa é a nosso, em teoria, dataset que vamos estar trabalhando. Bom, agora, né, nós vamos criar os nossos resultados reais, né? Onde nós vamos adotar 0 para reprovados e 1 para aprovados. Para isso, a gente vai criar a seguinte variável. A gente vai criar um y_resultado, recebe np.array. E aí, só pegar que eu tenho salvo aqui. Esse aqui. Pronto. Esse vai ser o nosso array de resultado, né? Aí a gente tem as nossas horas de estudo, que representam as horas, né, que cada estudante vai... que são os nossos dados fictícios, né? As horas de estudo de 15 alunos. E logo abaixo a gente tem os resultados reais, né? Onde, vou até colocar um comentário aqui para ficar melhor para vocês. O 0 ele é igual a reprovado e 1 igual a aprovado. Certo? Bom,
Agora, a gente vai criar, né, nosso data frame. Para isso, a gente pode fazer o seguinte. A gente pode criar um tabela underline alunos, recebe um pd.data, deixa eu ver se ele me sugere aqui, isso, data frame, com assim, os seguintes parâmetros, né? Horas de estudo, e o valor vai ser o seguinte, né? O valor vai ser x underline horas, né? Ponto, ponto, isso aqui, ó, esse método. A gente tem que colocar também a mensagem de aprovado. Aprovado, na verdade a chave é aprovado, né? E a gente passa um valor para ela, que é o nosso y underline resultado, que ele está sugerindo. Bom, dessa forma a gente criou, né, o nosso data frame. A gente pode printar ele da seguinte forma. A gente dá na verdade eu uso tabela alunos ponto a função read que a gente viu lá no início, passando os 10 primeiros até as primeiras linhas. Vamos ver se está certo. E foi. Ele leu para a gente as 10 primeiras linhas da nossa tabela. Esse é o nosso data frame que vamos estar trabalhando. Então, como vocês podem ver, né, aqui nós temos a coluna como horas de estudo. Por exemplo, nós estamos... isso aqui vai ser interessante na nossa análise de gráfico. Você percebe que a gente tem um aluno que estudou 7 horas e foi aprovado, mas nós temos um que estudou 8 horas e foi reprovado. Mas eu não vou dar spoiler, a gente vai ver isso mais a profundo no decorrer do código. Então, vamos para a próxima célula, né? O que a gente vai estar fazendo nessa próxima célula? Bom, basicamente, né, nós vamos estar treinando o nosso modelo. Nós vamos criar a nossa regressão logística, né? Então, para isso, a gente vai criar o nosso modelo logístico, vou colocar essa variável, recebe, né, a nossa regressão logística, né? Logistic Regression. Bom, nós vamos usar o método fit, né? Então a gente dá um modelo underline logistic ponto fit, né? Passando x underline horas e nosso y resultado. Basicamente, né? Esse fit, né? É o momento onde o computador estuda a tabela acima, e tenta encontrar o padrão que separa os reprovados dos aprovados. Na verdade, é o algoritmo, né? Nós estamos utilizando o método fit, né? Até escrevi errado aqui, eu escrevi fit da regressão logística. Então, ele vai ler nossa tabela e vai encontrar um padrão que separa os reprovados dos aprovados. Então, se a gente... Vamos colocar um print aqui para ver se deu certo, né? Modelo treinado com sucesso. Passou uma moto agora, pessoal, peço desculpas. Não vamos estar cortando do vídeo, vamos deixar aqui mesmo. Bom, e se tudo der certo, né, para a gente ter uma certeza que essa cédula vai funcionar corretamente, é para sair um print logo abaixo. Então, modelo treinado com sucesso, é isso. Essa cédula está funcionando perfeitamente. Nós criamos nosso modelo aqui. Nós utilizamos o fit, né, para treinar um modelo com os nossos dados, né, os nossos dados fictícios, e executamos a célula. Basicamente isso. Bom, agora vamos para o próximo passo, né, para a próxima célula. Nessa terceira célula, o que nós vamos estar fazendo, né? Nós faremos o raio-x da probabilidade, né? Usando o predict proba. Basicamente, nós vamos criar uns alunos de teste, né? E com esses alunos de teste, nós vamos estar calculando a probabilidade deles serem aprovados ou deles serem reprovados com base nas horas de estudo. E, bom, como vai ficar, né? Nós vamos criar uma nova variável, né? Essa nova variável nós vamos chamar de novos alunos, novos underline alunos. Recebe um np.array. Bom, nesse array nós vamos colocar as horas como 6.1
assim, né? Na verdade, a gente tem que passar ele em duas dimensões, que é assim. Assim. E no outro a gente passa 15, assim. Pronto, desse jeito. Agora, nós vamos pedir as probabilidades brutas, né? Como que a gente faz isso? A gente vai criar uma variável chamada probabilidades, recebe o nosso modelo logístico, e a gente vai usar o PRED, o método que eu falei, esse aqui. Esse. Bom, o que a gente vai passar como parâmetro? Nossos novos alunos, que nem ele já sugeriu. Opa, peraí que ele fez muita coisa. Tá, depois a gente está printando as probabilidades. Na verdade, a gente vai dar um print mais bonitinho, né? Eu quero mostrar para vocês, eu mostrei na aula passada essa parte de probabilidade e vou reforçar para que vocês tenham uma compreensão melhor. Então, o print, eu vou ficar assim, o print aluno 1, né, de 6,5 horas de estudo. Como é que a gente vai printar, né, essa probabilidade? Bom, eu tenho aqui pronto também o print dessa probabilidade. Basicamente, a gente vai printar assim. Dessa forma. Também vamos ter que printar, né, a chance dele ser aprovado, né? Aprovado. Para isso, basta a gente alterar essa coluna para 1, certo? Bom, dessa forma, nós vamos estar printando a probabilidade do aluno do aluno que estudou 6,5 horas, né, dele ser aprovado. Eu vou só trocar esse 0 por 1 para ficar mais conciso. Então, vamos ver qual vai ser a saída. Bom, essa é a saída, né? O aluno 1, ele estudou com 6,5 horas de estudo, né? A chance dele reprovar é de 70% e a chance dele ser aprovado é de 29%. Bom, como nós criamos um array com 2 elementos, né? Onde um aluno ele estudou 6,5 horas, né? Que seria 6 horas e meia, e o outro que ele estudou 15 horas, a gente pode printar também e ver a diferença que o modelo traz para a gente entre a probabilidade do que estudou 6 horas e meia passar e do que estudou 15 horas passar. Então, a gente pode ver também a probabilidade. Como que a gente faz isso? A gente vai fazer a mesma coisa, né? Print. A gente pode até copiar isso aqui para ser mais rápido. A gente vai apenas alterar aqui. O aluno 2, né, ele estudou 15 horas. 15 horas de estudo. A chance dele reprovar é basicamente a única diferença que a gente vai alterar nesse print é a questão do elemento. Então, a chance dele reprovar e a chance dele ser aprovado. Então, vamos ver aqui qual vai ser a diferença. Bom, pessoal, aqui a gente tem um detalhe bem interessante. Nós temos 0,1 chance dele ser aprovado, ou dele ser reprovado, e 99,9% de chance dele ser aprovado, né, pessoal? Então, lembra que eu disse que o modelo ele calcula a chance em porcentagem antes de dar o resultado final? Então, aqui nós estamos olhando o cérebro da IA. Basicamente, é isso que chega para a IA. São essas... e detalhe, quem está fazendo essa classificação não é eu estou apenas imputando dados para o modelo, eu tenho um dataset e com base em toda uma estrutura, ele está classificando. Então, o cálculo de probabilidade dele ser aprovado é de 99%, enquanto o aluno 1, que estudou 6 horas e meia, o cálculo dele ser aprovado é de apenas 29%, né? Então, outro ponto de destaque também, né? Você percebe que esse aluno de 6 horas e meia, a decisão ela fica difícil, fica perto de 50-50. Enquanto para esse de 15 horas, né? Para esse segundo aluno que estudou 15 horas, a IA ela tem quase 100% de certeza de aprovação, né? Então, aqui a gente percebe que a probabilidade ela tem um papel fundamental
E é basicamente isso que chega para a IA. São essas probabilidades. Então, eu acho bem legal essa parte de vocês visualizarem. Espero que vocês estejam fazendo aí também. Então, vamos continuar, porque ainda tem um gráfico para a gente plotar. Vocês vão ver que a partir do gráfico dá para a gente discutir muita coisa interessante. Então, vamos criar aqui uma nova cédula, né? Nessa quarta cédula, né, nós vamos mostrar o gráfico S, né, que é a sigmoide na prática, né? Vamos ver o que a matemática fez, né? Eu vou desenhar os alunos reais e a curva de decisão que o nosso modelo criou. Então, basicamente, o código vai ser o seguinte, né? Bom, basicamente esse vai ser o código, né? Eu coloquei alguns comentários para vocês terem uma ideia melhor, né, do que se trata esse código, mas basicamente aqui nós estamos criando uma linha contínua, né, de horas de 0 a 22 para que a curva ela fique suave. Aqui nós estamos pegando a probabilidade de aprovação, a coluna 1. E estamos armazenando essa variável para depois plotar no gráfico, né? Bom, aqui logo abaixo, né, são questões de gráfico, né? Nós estamos plotando os alunos reais, né, pontos vermelhos e azuis. Então, a gente está usando o PyPlot com o aliás, usando o figure e o scatter. Estamos também plotando a curva do sigmoide, que a gente vai discutir quando ela aparecer aqui. É algo que cabe a gente discutir, é algo interessante da gente discutir. Então, para a gente plotar ela, perceba que a gente está usando, né, a variável horas para a curva, né? Então, aqui, ó, a gente utilizou o NumPy. O que a gente fez? A gente criou um linspace passando as horas, né, de estudo. Lá naquele dataset, onde a gente criou os dados fictícios, a gente definiu as horas de estudo. Então, a gente está utilizando aquelas horas para suavizar a curva, né? Bom, logo abaixo, né, eu falei que a gente está plotando a curva do sigmoide. Aqui a gente está desenhando a linha de threshold. Bom, quando a gente falou de threshold, né, a gente falou que ele pode ser ajustado mediante a ocasião, né? Então, nesse caso em específico, né, a gente vai deixar a linha de threshold em 50%, né, ou 0,5. Mas lembre-se, o termo de threshold que a gente usa para tomar decisões, que, por exemplo, a gente tem essas probabilidades retornadas. Vocês vão ver que quando plotar o gráfico, o threshold de 0,5 ou de 50% vai ter um significado interessante até. Vou deixar para quando o gráfico aparecer para a gente discutir melhor. Bom, aqui é a customização do gráfico, né? A gente colocou um título, aqui a gente tem que colocar o nosso eixo X, o eixo Y e os tickets, né? Que seriam os espaçamentos. Aqui a gente tem o grid e a legenda, o Xlim e o show para de fato plotar o gráfico. Bom, se a gente rodar, é para o gráfico aparecer, né? Bom, pessoal, esse é o nosso gráfico que a gente vai discutir um pouco, né? Vocês podem perceber uma coisa interessante, né? O cruzamento da curva laranja com a linha do threshold, né? Essa linha tracejada é o nosso threshold aqui, ó. Aqui tem as legendas, as bolinhas são os alunos reais, essa aqui é a curva de probabilidade, nosso sigmoide, né? Essa aqui é a nossa curva de probabilidade. Esses aqui são os alunos reais, tanto os vermelhos quanto azuis. E esse aqui é a nossa linha de threshold, né? Bom, o que a gente pode discutir aqui, né? Vocês estão vendo onde a curva laranja cruza a linha tracejada? Dá mais ou menos em 6,7 horas, né? Mais ou menos aqui, ó. Isso aqui que eu tô falando. Dá quase 7 horas, né? Aqui não é bem 7 horas e meia, ele dá aproximadamente 6,7 horas, enfim. O que eu quero discutir, né? Esse é o limite de decisão do modelo. Se um aluno estudou menos que isso, ou seja, se um aluno estudou menos que 6,7 horas, né? O que significa? Significa que o modelo vai classificá-lo como reprovado. Se um aluno estudou mais que isso, ele automaticamente vai prever como aprovado. Então, esse é o nosso threshold. Essa é a importância do threshold, essa intersecção da nossa curva de probabilidade com o threshold, ele casa com o que a gente falou da fronteira de decisão. É exatamente
a fronteira de decisão que a IA vai utilizar para classificar os alunos de modo conciso, de modo correto. Ou seja, se nós temos um aluno que estudou 8, 9 horas, automaticamente, né, o algoritmo vai classificá-lo como aprovado. Se nós temos um aluno que estudou, sei lá, 5 horas, 4 horas, ele vai ser reprovado, né? Bom, mas tem algo interessante nesse gráfico, né? Vamos voltar na probabilidade dos alunos aqui em cima para a gente discutir. Vocês podem ver, né, que o aluno 1 ele tem chance de reprovar de 70%, enquanto a chance dele de ser aprovado é de 29,6%. Se vocês olharem no eixo X, né, no ponto 6,5, subindo verticalmente até a curva laranja, vão ver que ela está bem abaixo da linha de corte. Né? O threshold está de 50%, batendo ali os 30%. Então, se a gente, o 6,5 estaria mais ou menos aqui. Se a gente subir, né, até mais ou menos aqui, se ele subisse até a linha laranja, ele estaria aqui. Então, ele estaria abaixo do nosso threshold, que seria a nossa linha de decisão. Se ele estando abaixo do threshold, o algoritmo vai classificá-lo como um aluno reprovado, né? Se a gente pensar o seguinte, né? Como 29%, né, 29,6% é menor que 50%, o modelo vai classificar esse aluno como reprovado. Em contrapartida, né, se analisarmos o aluno que tem grande chance de ser aprovado, né, que tem 99% de chance de ser aprovado e 0,1% de chance de reprovar, se a gente olhar no eixo X, no ponto 15, aqui, vocês vão perceber o seguinte, a curva laranja ela já atingiu o seu topo e está praticamente colada no valor 1. Então, perceba aqui, ó, a gente está falando aqui, 15, até a intersecção com a nossa curva de probabilidade, nosso sigmoide. Ela já está em 1. Então, vocês lembram que a gente falou que a ideia da regressão logística é trabalhar com valores entre 0 e 1? Vocês percebem que todos esses aqui, com exceção desse aqui que nós vamos discutir mais um pouco, vocês percebem que todos eles, na intersecção com a linha laranja, com a função sigmoide, né, com a curva de probabilidade, vocês vão perceber que eles estão abaixo do threshold. Desse modo, o algoritmo, a IA, ela vai entender que nós devemos classificá-lo como reprovado. Mas para o aluno que estudou 15 horas, 12 horas, 10 horas, ou por exemplo, 8 horas, de 8 horas para cima, vocês vão perceber que esses alunos, a intersecção dele com o sigmoide já está aproximadamente acima do threshold. Então, se ele estando acima do threshold, do limite de decisão, a IA, o que ela vai fazer? Ela vai classificar ele como um aluno aprovado. Então, o limite de decisão é justamente para a gente ir ajustando e tomando decisões quando a gente não tem valores exatos de 0 e 1. Nesse caso, por exemplo, de um aluno que estudou 10 horas, a intersecção dele seria quase 1, mas pelo fato de estar acima do threshold, a classificação dele seria como 1, seria como aprovado, né? Não seria a classificação de 0,75. Óbvio que em modelos maiores, né, de regressão logística, pode ter uma ocasião específica, né, para entre 0,75. Enfim, a gente está trabalhando entre 0 e 1. Nós vamos desconsiderar esses valores intermediários. Nós vamos considerar apenas o nosso threshold. Estando acima do threshold, a gente vai considerar como aprovado. E estando abaixo, ele vai considerar como reprovado, né? Então, qual seria a decisão da IA, né? Que nem a decisão do aluno que tinha 29% de chance de ser aprovado. Como ele tinha 29% de chance de ser aprovado e 29% é menor que 50%, ele seria reprovado. Mas nesse caso, né, como o aluno ele tem 99% de chance de ser aprovado, né, que esse aluno que estudou 15 horas, na intersecção com o sigmoide, ele vai classificar ele com certeza absoluta de que foi aprovado. Bom, mas tem dois pontos interessantes para a gente discutir aqui também, né? Existe um ponto azul, né, em 7 horas, que é um aluno que estudou pouco, mas passou. Esse aqui, ó. E existe um ponto vermelho, né, que é esse aqui, que em 8 horas, né, mais ou menos, vamos considerar que é 8 horas. Um aluno que estudou mais que o outro,
mas que rodou, né? Reprovou. Ou seja, esse estudou 7 horas, esse estudou 8 e esse passou e esse não. O que que explica isso, né? Bom, o mundo real ele tem ruído. Esse aluno de 8 horas que reprovou pode ter ficado nervoso na prova, né? Enquanto o de 7 horas pode ter dado sorte. O algoritmo de machine learning, na regressão logística, ela não se deixa levar por exceção. A curva laranja ela ignora essas anomalias e traça a tendência geral do grupo. É por isso que tem 6 horas e meias, por isso que tem 6 horas e meias, ele diz que a chance de passar é bem baixa. Mas, mesmo sabendo que alguém que estudou só 7 horas passou. Então, o que eu quis dizer, pessoal, é o seguinte: mesmo que nós tenhamos essa exceção, essas exceções aqui, esse que estudou menos de 7 horas e esse que estudou mais de 7 horas, esse foi reprovado e esse aprovado, o que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, né? A curva laranja, ela tem, ela tem um significado onde ela não traça exatamente o que vai de fato acontecer, mas ela traça esse sigmoide exatamente em relação ao grupo. Isso que eu quero dizer. Ele traça o sigmoide em relação ao grupo e não em relação a cada indivíduo. Se vocês perceberem, lá no início eu falei que a gente estava criando um padrão, né? A gente utilizou o fit exatamente para ele encontrar o padrão para o grupo, né? Não para um elemento em específico. Então, essas exceções, elas podem sim acontecer, mas, enfim, podem acontecer até na realidade. A gente pode ter um aluno que estudou menos e passou, enquanto a gente pode ter um aluno que estudou mais e acabou sendo reprovado, né? Mas, novamente reforçando, né? O que a gente quer dizer é que esses que têm menos de 6 horas e meias, a chance dele passar é baixa mesmo, considerando que alguém com 7 horas passou. Bom, pessoal, regressão logística é isso. Espero que vocês tenham gostado. Essa aula ficou bem divertida com essa plotação de gráfico. Eu achei genial esse exemplo que eu consegui montar. Esse código, se vocês quiserem, vocês podem entrar em contato com o nosso e-mail que eu vou estar disponibilizando ele para vocês. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima aula.